Lucas, capítulo 18, versículo 1 até o 8. Quem encontrou? Diga: eu encontrei. Eu encontrei. Diz assim a palavra do Senhor Deus, e eu faço a leitura em nome de Jesus. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. O que Jesus contou aos seus discípulos? Para quem que Jesus contou uma parábola? Para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca orar quando, irmão? Sempre. Eu não brinco mais. Se você não falar sempre, eu vou embora. Não volto mais. Escute aí, de novo. Deviam orar quando, irmão? Sempre. Sempre. Sem fazer o quê? Nunca desanimar. Orar sempre sem nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz. Esse juiz não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe. O que ela suplicava? Faz-me justiça contra o meu adversário. O que ela suplicava, irmão? Faz-me justiça contra o meu adversário. Só as mulheres, o que ela suplicava? Mulheres da igreja New Life. Faz-me justiça contra o meu adversário. Nós, os homens, o que ela suplicava? Vamos lá. Faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou. Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça aí? Lhes fará justiça aí? Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Amém. Feche a tua Bíblia, me dê aí alguns minutos da sua atenção, e meu pedido é que você não perca a atenção da palavra, porque Deus vai falar ao seu coração nesta noite. Amém. Deus vai falar ao seu coração nesta noite. Amém. Estamos diante de uma parábola de Jesus, uma história que tem por objetivo ensinar sobre a oração. Os personagens dessa história são uma mulher viúva, você viu aí, que tinha uma causa na qual ela estava sendo injustiçada. O outro personagem é um juiz, e esse juiz, conforme você viu no ensino de Jesus, ele não temia a Deus. Conforme nós também vimos, pela insistência da mulher, o homem que, apesar de ser injusto, decide ajudá-la e fazer justiça diante daquilo que era a sua necessidade. Quem entendeu até quem, diga: eu entendi. Lembrando que não se trata de uma comparação, mas sim de mostrar a superioridade de Deus no tratamento com os seus filhos. Já que se um juiz injusto responde ou faz justiça, quanto mais o Deus que nós servimos, que é justo. Jesus, através desta parábola, motiva seus discípulos a orar. Vou repetir pela importância. Jesus, através desta parábola, motiva seus discípulos a orar. E esta motivação aos discípulos daquela época, ela deve ser recebida pelos discípulos de nossos dias. E eu só continuo pregando se você me responder se tem discípulo de Jesus nesta igreja. Amém. Só os discípulos de Jesus. Levanta a sua mão direita e diga: eu sou um discípulo de Jesus. Eu sou um discípulo de Jesus. Então, irmãos,
entendendo aí que nós precisamos ser motivados a orar, usando esta parábola, esse ensino de Jesus, eu quero falar nessa noite sobre estar sempre motivado a orar. Ei, olhe para mim, vou falar sobre estar sempre motivado para orar. Meu amado, meu querido irmão, nós devemos estar sempre motivados a orar, mesmo quando não estejamos vendo os resultados esperados. De novo, vou repetir, nós devemos sempre estar motivados a orar, mesmo quando não estejamos vendo os resultados. Querido e amado irmão, não vale querido e amado irmão, né? Meus queridos irmãos, a viúva da parábola não sabia, claro que nós sabemos tratar-se de uma história, e eu nunca vou negar isso, mas a viúva da parábola não sabia o que estava no coração do juiz. O que aparentemente estava acontecendo era uma indiferença daquele homem que tinha o poder para resolver o seu problema. Escute, aquele homem não estava nem aí para a necessidade daquela mulher, já que conforme nós vimos, ele era um homem mau. O que nós conhecemos, ele era flor que não se cheira. Conhece essa expressão? Flor, quem conhece, levanta a mão e diga eu conheço. Flor que não se cheira. Você conhece uma pessoa que é flor que não se cheira? Não aqui na igreja, aí fora, né? Tem muita gente como esse homem, flor que não se cheira. Não sei nem de onde que vem essa expressão, tem que tomar cuidado quando eu repito aqui, mas é uma coisa que nós conhecemos. Com certeza, a sua causa não lhe interessava. E certamente não lhe traria benefícios. Era um homem interesseiro. A causa de uma viúva não interessava para ele, não ia render nada. Mas mesmo assim, a história mostra que ela continuou pedindo. Vamos pensar que isso se desse diariamente. Dia após dia, aquela mulher batia no lugar onde o juiz estava e dizia: eu preciso que você faça justiça diante daquilo que é a minha causa. Um dia, ei juiz, tem um problema, você tem o poder para resolver, resolve. No outro dia, ei juiz, tem um problema, eu preciso de uma resposta, você tem poder para resolver, resolva. Essa mulher, irmão, dia após dia, fazia sua carência ser conhecida por aquele juiz. Meu amado e meu querido irmão, esse princípio se aplica em nossas orações. Eu sei que nós gostamos de resultados. Eu sei que nós queremos que os resultados sejam de imediato. Mas nem tudo o que oramos teremos respostas imediatas. Diga, eu entendi. A certeza sempre é que as nossas orações são sempre ouvidas por Deus. Vou repetir pela importância. A certeza é que as nossas orações são sempre ouvidas por Deus. Mas os resultados ou as respostas nem sempre se darão de forma rápida. Quem entendeu? Levanta a mão direita.
mostrando que está acordado. Diga, eu entendi. Enquanto estava preparando esta palavra, me veio à mente o exemplo da nossa construção aqui atrás, que se deu há pouco tempo. E os irmãos que trabalham com construção vão entender bem isso. Veja, nós fizemos um pedido para a prefeitura para eles fazerem uma análise sobre a possibilidade de nós construirmos aqui atrás. E eles analisaram o nosso projeto. Tinham algumas dificuldades. Por exemplo, a distância do fio de luz. O arquiteto já nos preveniu. Eu não sei se nós temos a distância necessária para construir, porque tem que haver uma distância do fio de luz. Criou um questionamento. Tem a distância, e vocês que trabalham na construção sabem também disso. Tem uma distância de uma propriedade, e aqui é muito respeitado isso, de uma propriedade para outra. Observe que não tem nada construído aqui do lado. Mas ainda assim, a distância tinha que ser respeitada. Aí a prefeitura falou, não, está ok, a distância do fio de luz está ok, e a distância de uma propriedade para outra está ok também. Depois nós tivemos que colocar um plano, um projeto, e mostrar para eles a segurança do nosso projeto. Depois que eles analisaram a planta, então o que aconteceu? Eles aprovaram o nosso projeto, nós pudemos construir essa beleza que está atrás, que você tem desfrutado, graças ao Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Mas escute, teve uma análise. Meu amado, meu querido irmão, eu não quero aqui, óbvio que eu não quero igualar coisas materiais com coisas espirituais. Mas claro que antes de responder alguma oração, escute, antes de Deus responder uma oração nossa, Ele faz uma análise, para que a resposta seja bênção em nossas vidas e não um problema. E por que não dizer não uma maldição? O que nós temos que ter certeza é que Deus não ficará indiferente ao que oramos. E mesmo que o resultado não seja de imediato, nossa causa estará sempre diante do justo juiz, que ao seu tempo e da sua maneira vai responder. Amém. Só quem crê, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Então, irmão, olhe para mim, continue orando, mesmo que o resultado não seja de imediato, mesmo que você não esteja vendo nada. Como esta viúva, continue orando. O juiz não deu a mais mínima atenção para ela quando ela estava no começo do seu pedido. Fez de conta que nem estava ali, mas ela continuou orando. Não tinha nada na mão, ela não podia tocar a bênção. Mas escute, eu quero que você saiba, ela continuou orando. Meu amado, meu querido irmão, não tem resposta, continue orando. Escute, porque há um mundo espiritual que se move. Você não sabe o que está acontecendo lá. Uma coisa nós temos a certeza, conforme já falei aqui, Deus sempre ouve as nossas orações. A resposta Ele vai dar quando Ele achar que é o tempo certo, Ele vai dar da maneira certa. Continue orando, quem entendeu, diga eu entendi. Você está acordado ainda? Amém. Estar sempre motivados a orar, baseado aí na experiência da viúva. Continuar a orar, motivados a orar, porque há um adversário cuja especialidade é praticar injustiça. Ei, olhe para mim. Há um adversário. Você pode repetir, há um adversário? Grite, há um adversário. Sua especialidade é praticar a injustiça. Ter um adversário que comete a injustiça
não era e não era e não será, não eram uma exclusividade daquela viúva. Aliás, que esta palavra adversário, ela é usada para se dirigir ao diabo. É o que nós vemos nas palavras de Pedro, carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Olha o que Pedro diz. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Esta palavra, inimigo, na maioria das traduções está adversário. Escute, o adversário faz o que ele sabe fazer, que é a injustiça. E o adversário, ele não cansa de fazer injustiça. E ele persiste no seu trabalho. No entanto, segundo o ensino de Jesus nessa parábola, a oração moveu o juiz para pôr fim à injustiça que a mulher estava sendo vítima. Porque quando oramos, o juiz se levanta em nosso favor. Diga graças a Deus. De novo, porque quando oramos, o juiz se levanta em nosso favor. Quando oramos e apresentamos a Ele a nossa causa, Ele nos defende diante do nosso adversário. Quando oramos e contamos para Ele que estamos sendo injustiçados, Ele usa a sua autoridade para nos dar causa ganha e envergonhar o nosso adversário. Graças a Deus. Oh, aleluia! Meus amados e meus queridos irmãos, veja a recomendação de Paulo aos Filipenses. Ele diz assim, você que tem uma causa, você que está buscando uma resposta, você que está sendo atacado pelo adversário. Veja o que Paulo diz aos Filipenses. Diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Apresentem seus pedidos a quem, irmãos? Apresentem seus pedidos a quem, irmãos? A Deus. Ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Meu amado e meu querido irmão, nós temos alguém que advoga as nossas causas. Nós temos alguém a quem recorrer. O que temos que fazer é, com fé e coragem, apresentar as nossas causas ao Senhor. O que temos que fazer é, ao invés de gastar nossa saliva contando os nossos problemas, nossas causas, para quem não pode resolver, nós temos que contar para Ele. O que temos que fazer é, ao invés de gastar nossas energias brigando, escute, contar aquilo que nós temos necessidade, contar as injustiças que nós estamos sofrendo, contar as nossas lutas, contar para o grande e todo-poderoso juiz, porque é Ele que tem poder para nos dar a resposta. E assim como aconteceu com esta mulher, você conta para Jesus e Ele se manifesta trazendo para você a resposta. E se você crê nesta palavra, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Estamos falando de estar sempre motivados a orar. Escute isso. Temos que estar motivados a orar, porque nossas limitações, elas são superadas através da oração. Preste atenção, as nossas limitações são superadas através da nossa oração. Meu amado e meu querido irmão, Jesus está usando personagens bem conhecidos daquela época. E as viúvas eram bem conhecidas. Elas eram uma classe totalmente vulnerável. As viúvas naquela época eram uma classe de pessoas desprotegidas, por vezes exploradas,
e muitas vezes injustiçadas. Uma classe totalmente limitada pela sociedade e pelo sistema da época. E o que Jesus ensina é que, assim como aquela mulher, nós podemos superar as nossas limitações através da oração. E eu vou repetir para você dizer amém. Nós aprendemos com Jesus que, assim como aquela mulher, nós podemos superar nossas limitações através da oração. Amém. Oh, aleluia, ainda bem que você está aqui. Meu amado e meu querido irmão, eu e você, como ser humano que somos, temos limites. Eu e você, como ser humanos, podemos experimentar momentos em que a nossa fraqueza fica muito evidente. Eu e você, como ser humano, temos questões, escute, que vão além de nossas forças e a nossa capacidade. E a oração tem o poder de nos levar além. E a oração traz a força que precisamos para continuar lutando. E a oração nos leva a vencer desafios que com as nossas forças jamais venceríamos. E a oração nos permite ir além dos nossos limites. Quem entendeu, diga eu entendi. Por isso, meu amado, meu querido irmão, olhe para mim. Não pare de orar. Ei, vou repetir. Não pare de orar. Vou repetir. Não pare de orar. Por isso, conforme o ensino de Jesus aqui, ore sempre. Por isso, conforme o ensino de Jesus aqui, ore constantemente. Por isso, conforme o ensino de Jesus aqui, ore insistentemente. Por isso, conforme o ensino de Jesus aqui, ore sem desanimar. Ore, ore e ore e não pare de orar, crendo que a tua oração te levará a vencer os teus limites e as tuas limitações. A oração te leva para um lugar aonde que com as suas próprias forças você não pode ir. Te leva aonde com as suas próprias forças você não pode chegar. A oração te leva para um outro nível, para um outro limite. Me escute isso. Ore, porque a oração tem poder para te conduzir a uma grande vitória. E se você crê, dê um aplauso forte para ele. Nada de reclamar, mas eu vou concluir esta palavra. Vou terminar, irmão. Preste atenção. Se Jesus ensinou que o segredo está na oração, ei, olhe para mim. Se Jesus ensinou que o segredo está na oração, como que eu vou terminar esta palavra? Se ele ensinou que o segredo está na oração, eu não posso terminar esta palavra sem conclamar você para orar. Algumas pessoas dizem assim, pastor, eu não estou sentindo de orar. Está sentindo de orar? Amanhã, pela manhã, você vai acordar cedo, e aí você vai ficar na sua cama e falar, não estou sentindo de trabalhar hoje. E aí você fica em casa? É isso mesmo, não? Já viu gente falar, não estou sentindo de orar. Eu não estou sentindo vontade de trabalhar, vou ficar em casa. Não estou sentindo de trabalhar. Porque tem coisa, irmãos, que não se trata de sentimento. Se você esperar sentir para orar, você nunca vai orar. Até porque, escute, tem um mundo espiritual que trava você, que bloqueia você, que não quer que você ore. Seu diabo sabe que o segredo está na oração. O que ele vai fazer? Tirar todo o teu ânimo de orar. Vamos pensar uma coisa rapidinho aqui.
Eu não assisto, não gosto de filme. Já falei isso aqui várias vezes. Não assisto, não tenho paciência para ficar assistindo filme. E a minha esposa e minha filha brigam. A Suzana agora não, né? Porque brigava comigo, porque eles ficavam na frente da televisão. E é uma coisa interessante, eu sempre represento isso quando conto a história. Porque você olha para as duas assistindo um filme e elas fazem exatamente assim, ó, irmão. Assim, ó. Olha para mim e fala assim. Aí daqui a pouco... E eu fico pensando, o cara está lá ganhando milhões de dólares e eu vou ficar chorando por causa disso. Não... Claro, eu respeito, por favor, irmão. Continue assistindo o seu filme se quiser. Não estou dizendo que não é para assistir. Eu, pessoal. E como eu já vi essa questão da montagem do filme, então quando eu vejo um filme eu fico pensando como é que foi montado isso, né? Então, não dá para mim. Cada um com o seu cada um. Mas quanto tempo você fica? Tem paciência e fica acordado assistindo um filme? Se propõe a se ajoelhar para orar. Quanto tempo você consegue ficar orando? Um filme 1h30? Duas? Irmão, 15 minutos de oração e você já orou tudo? Já pediu tudo que você queria? E aí já começa a vir o sono e você já não consegue mais. Irmão, preste atenção, tem uma luta espiritual. Se o segredo está em você orar, o diabo vai se levantar sempre para bloquear e para atrapalhar você de orar. Então, eu não posso terminar esta mensagem sem conclamar você para orar. Eu quero repetir o que Paulo disse em Efésios capítulo 6, 18. Sabe o que Paulo diz? Orem no Espírito em todas as ocasiões. Há uma tradução que fala orando em todo o tempo, com oração e súplica. Orando em todo o tempo, com oração e súplica. O que nós vamos fazer agora? Aleluia, aleluia. Creio no poder dos joelhos que se dobram. Cante, irmão, antes de orar. Creio no poder da oração. Aleluia. Eu creio no poder das mãos que se levantam.